Fala galera do Esporte Resenha, sou Jeff Lourenço. Bem pessoal, já passa da meia-noite e 20, mas vamos fazer rapidinho esse vídeo aqui, falando sobre um pouco dos jogos da Libertadores, dos times brasileiros, é, principalmente o jogo do Flamengo de ontem. O Fortaleza empatou o seu jogo dentro de casa, 0x0, São Paulo empatou fora de casa 0x0. Hoje o Botafogo venceu o LDU por 1x0 dentro de casa, e o Palmeiras também venceu o seu jogo fora de casa por 4x0. O Palmeiras é o primeiro time a se classificar para as quartas de final brasileiro para mim. O Palmeiras já passou de fase, agora joga o segundo jogo dentro de casa. O primeiro jogo venceu hoje 4x0. Joga em casa só para cumprir a tabela e de novo vai vencer de goleada o Universitário do Peru. O Palmeiras, para mim, já passou de fase, já está na quarta de final pela Libertadores, não perde dentro de casa. O Flamengo ontem venceu o Internacional por 1x0, com gol de Bruno Henrique, no escanteio batido por Luiz Araújo. Bruno Henrique subiu sozinho e fez o gol de cabeça, vencendo o jogo por 1x0. E eu vi agora de noite muitos torcedores do Flamengo reclamando o dia inteiro, falando mal do time o dia todo. Teve vaias a alguns jogadores, como o Emerson Royal, torcida havaiana. O cara acabou de chegar, a torcida do Flamengo não tem paciência. A torcida do Flamengo merece o time de 10, 15 anos atrás, que disputava sempre para não cair. Aí sim a torcida do Flamengo gostava. A torcida do Flamengo aplaudia, a torcida do Flamengo gritava, a torcida do Flamengo acreditava em um time fraco. Um time que todo ano disputava para não cair no Campeonato Brasileiro. Ganhava um ou outro carioca. Em 2009 foi o destaque desse time fraco. O melhor time que o Flamengo teve em 2009, antes desse time de 2019 para cá. O melhor time foi em 2009, igual o Campeonato Brasileiro. E mesmo assim começou mal, no meio do campeonato estava mal, deu aquela arrancada no meio para o final do campeonato, vencendo praticamente todos os jogos, e conseguiu ser campeão do Campeonato Brasileiro de 2009. Em 2006, 2007, sempre disputando para não cair no Campeonato Brasileiro. 2008, 2003, 2002, 2004, 2005 quase foi rebaixado. Em 2013 também quase foi rebaixado, mas em 2013 ganhou o campeonato, a Copa do Brasil. Desculpa, não foi o Campeonato Carioca, foi a Copa do Brasil. E mesmo assim o time quase caiu no Campeonato Brasileiro. É esse time que a torcida gostava. Enchia os estádios, lotava, cantava, vibrava. Mesmo sabendo que o time era fraco, a torcida apoiava. Hoje, a torcida do Flamengo só quer criticar. Está mal acostumada. Depois começou a ter dinheiro, 2013 para cá, a finança do Flamengo cresceu por causa do Bandeira de Melo. E a torcida do Flamengo ficou mal acostumada com grandes contratações, com grandes jogadores. E jogadores chegando no meio do ano, você quer cobrar. Tem que ter paciência. Jogadores chegaram agora, como Samuel Lino, Saul, Jorginho, Emerson Royal, Carrascal, acabaram de chegar. Então não podem cobrar jogadores assim. Você vai vaiar o time num jogo decisivo de oitavas de final da Copa Libertadores da América, primeiro jogo dentro de casa. Agora você tem um jogo difícil no Rio Grande do Sul contra o Internacional. Você vai vaiar, você vai criticar o time que venceu o primeiro jogo. A vantagem não é muito grande, igual a do Palmeiras, que venceu de 4x0 no Universitário. É 1x0 só, uma vantagem pequena, mas tem uma vantagem. O Flamengo pode muito bem vencer o Internacional lá dentro, do Rio Grande do Sul, na Beira-Rio. O empate do Flamengo é ótimo lá dentro. O Flamengo joga pelo empate.
na Libertadores. Agora o segundo jogo. Você tem ganho o primeiro jogo e tem a vantagem. São idiotas, torcedores idiotas que querem vaiar. Torcedores modinhos. Agora não é momento de apoiar, de criticar. É momento de apoiar. Você não pode concordar com o Felipe Luiz, com os pensamentos do Felipe Luiz, igual eu não concordo com todos. O que ele fala, o que ele faz, as mexidas dele, para mim são erradas. As escalações, algumas são erradas. Se você contratou o Saúl, jogador de nome renomado, espanhol, de seleção espanhola, ganhou títulos pela seleção, no Atlético de Madrid, você prefere botar ele ou Everton Araújo da base? Beleza, você tem que também confiar nos meninos. Mas o Everton Araújo não é esse jogador pronto ainda. Ele começou bem no Flamengo, deu uma caída e hoje é um jogador mediano. Se você contrata o Saúl, que é melhor do que ele, por que você não bota o Saúl no jogo? Ah, tá fora de ritmo. Beleza, tá fora de ritmo. Muito tempo parado, estava de férias. Esse ano praticamente não jogou. Tudo bem, mas é um jogador de qualidade que você tem que botar confiança. Você tem que botar para jogar. Se ele está fora de ritmo, se ele não jogar, ele vai continuar fora de ritmo. Você tem que botar um jogador assim para jogar. Ontem o Carrascal, o pouco que ele entrou, o Flamengo melhorou. Segundo tempo, o Flamengo começou mal. Ah, o Inter cresceu. Beleza, o Inter cresceu, mas o Flamengo não pode cair desse jeito, porque você estava sem uma Arrascaeta. Você não tinha um meio de campo para armar. Você estava jogando com 4 atacantes, Prata, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Você estava jogando 4 atacantes, ninguém arma. Ninguém arma. Eu não concordo com torcedores criticando o Luiz Araújo. Para mim é o melhor hoje, no momento, melhor jogador do Flamengo. Jogador que corre, que marca, que chuta. É o único jogador que chuta no time. Ele pega e bate pro gol sem medo. Os cruzamentos deles são muito bons. O Flamengo faz muito gol de cabeça. Vem fazendo nos últimos jogos muito gol de cabeça por causa do Luiz Araújo, com a batida de falta para dentro da área e os escanteios. Ontem, mais uma vez, bateu um escanteio perfeito na cabeça do Bruno Henrique, mas o torcedor quer criticar pelo gol que ele perdeu. Tudo bem, perdeu um gol de cara no finalzinho do jogo do segundo tempo. Perdeu de cara, perdeu, acontece. O Wallace com o Atlético Mineiro também na Copa do Brasil, sem goleiro, sem nada, não cabeceou para fora. Ah, não pode criticar o moleque porque ele é novo. Aí eu não concordo. Pô, gol aberto, abre o olho e bate, cabeceia pro gol, cabeceou de olho fechado, cabeceou torto para fora. Ah, foi no susto, beleza. Mas tem que fazer. Abre o olho e cabeceia para dentro do gol. Pô. O Flamengo teve muita chance de ganhar do Atlético lá. Ganhou o jogo de 1-0, mas perdeu nos pênaltis. O Flamengo venceu o jogo, mas poderia ter ganhado muito mais. Igual agora contra o Internacional. Ontem, primeiro tempo, o Flamengo dominou o Internacional totalmente. Poderia ter ganhado o jogo de muito mais mesmo. Mas não fez. Não fez. O time não tinha muita criatividade dentro de campo. Você estava sem Arrascaeta. Ontem, sinceramente, entraria com o Carrascal. No jogo. Mas Felipe Luiz não fez isso. Ah, chegou agora. Beleza, mas o cara não está treinando. O pouco que o Carrascal entrou ontem, o pouco que ele jogou, o time mudou. Segundo tempo, o Flamengo estava mal, sem criatividade, o Pato errando tudo. É um jogador que erra tudo, a torcida não critica. Mas é um jogador que corre, que marca, que chuta pro gol. O torcedor critica. Não dá para entender essa ambição pelo Prata e a crítica ao Luiz Araújo. Um gol no Mundial. O erro contra o Bayern de Munique. O Flamengo perdeu por 4-2. Todos os gols praticamente foram erros da defesa. Do meio para trás foram erros. O terceiro gol, o Luiz Araújo errou. O quarto gol, o Luiz Araújo errou. Beleza, saiu errado. Acontece, mas não pode acontecer. Você tem que ter atenção, ainda mais contra um Bayern de Munique no Mundial. Igual ontem na Copa do Brasil, na Libertadores. O Luiz Araújo jogando bem, correndo, marcando. Teve um lance que ele perdeu uma bola lá no ataque, o cara voltou correndo lá
na zaga do Flamengo e conseguiu tirar a bola do jogador do Internacional. Mas é torcedor que quer criticar o Luiz Araújo. O Prato que só marca, não faz nada, não cria, não chuta, não faz nada, é elogiado. Mas o jogador que cria é criticado. Não dá para entender o torcedor flamenguista hoje em dia. Essas reclamações de jogadores, de contratações, não dá para entender o que se passa na cabeça de um torcedor flamenguista. É torcer domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional novamente na Beira-Rio. 6h30 da noite, Flamengo joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional. É vencer esse jogo para continuar na liderança do Campeonato Brasileiro e com uma moral a mais para o segundo jogo também na Libertadores, na quarta-feira que vem, às 9h30 da noite, no Beira-Rio, contra o Internacional, mais uma vez, e lutar pela classificação da Copa Libertadores, das quartas de finais. E a final desse ano, de novo, é em Lima, no Peru. Em 2019, o Flamengo ganhou a Libertadores lá, e esse ano novamente é lá, de novo no Peru. E a gente torce para o Flamengo chegar a essa grande final, essa grande decisão tão sonhada da Libertadores. E torcer para o Flamengo ser campeão da Libertadores novamente. Aqui a gente não é proteger o time do Flamengo, não é proteger o Felipe Luiz. No momento de criticar, tem que criticar sim, falar dos erros do Felipe Luiz. Mas agora é momento de dar apoio ao time na Libertadores e em busca dessa classificação das quartas de finais. E o Felipe Luiz também vem errando, a gente sabe. Eu, igual eu falei, não concordo com algumas mexidas, com alguns jogadores, algumas falas do Felipe Luiz. Ele tem um ar superior, então ele também deixa a desejar em algumas vezes. Mas agora é o momento de apoiar, torcer e torcer para o Flamengo se classificar para as quartas de final, depois semifinal, depois final e ser campeão da Libertadores. Gostaram desse conteúdo? Se inscrevam no canal, compartilhe se puder com os amigos, com familiares. Agradeço a vocês. Tenham uma boa noite, um bom dia, né? Tchau!